Olá a todos os membros presentes. Eu me chamo Jordana Oliveira E eu me chamo Maria Eduarda. e hoje nós iremos ministrar a apresentação com o tema A decomposição de diferentes materiais de copos descartáveis versus a qualidade da água. Outros autores além de nós são Fernanda Navarro, Leonardo Ramos e Rodrigo Navarro. É de conhecimento geral que os materiais descartáveis foram feitos para serem utilizados apenas uma vez e, como diz o seu próprio nome, serem descartados. E é claro que isso gera impactos negativos ao meio ambiente, já que o seu descarte nem sempre é correto e pelo seu longo período de decomposição. Bom, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar a decomposição dos copos descartáveis constituídos de diferentes tipos de materiais, sendo eles o copo de plástico, o copo biodegradável e o copo de papel, submetidos à qualidade de água. E também a gente teve como objetivo ampliar a conscientização da comunidade acadêmica do nosso instituto em relação ao uso racional desse tipo de material descartável. E tomar novas posturas capazes de minimizar o impacto que é causado no meio ambiente quando descartados de forma incorreta. Os objetivos que a gente teve no nosso trabalho foram três, sendo eles o objetivo 1, que foi analisar a decomposição desses copos descartáveis submetidos à qualidade de água, verificando a perda de massa ao longo da nossa pesquisa. O objetivo 2 foi verificar se a água com maior quantitativo de detergente doméstico influenciava no tempo da decomposição desses materiais. E 3, ampliar a conscientização da comunidade acadêmica em relação ao uso desses materiais descartáveis. O experimento ele foi realizado no Instituto Federal de Águas Lindas de Goiás e envolveu dois fatores, sendo eles o tipo de material de copo descartável, que eu havia falado, os três tipos de copo, sendo eles o de plástico, o biodegradável e o de papel. E a qualidade de água, onde a gente utilizou 500 ml de água mineral, 475 ml de água mineral, mais 25 ml de detergente e 450 ml de água mineral, mais 50 ml de detergente. E o delineamento ele foi inteiramente casualizado, então teve 3 repetições por tratamento. E durante esses 28 dias, a gente fez o monitoramento do parâmetro da qualidade de água, onde analisamos o oxigênio dissolvido, o pH, a temperatura e a condutividade. Utilizamos para fazer esse experimento o multiparâmetro digital. E a passagem inicial e final de cada copo descartável ela foi feita com a balança de precisão, onde a gente calculava a diferença entre o peso seco inicial e final do copo. Bom, aqui tem algumas fotos da nossa pesquisa, onde fizemos 3 repetições por tratamento, como eu havia falado, e nomeamos como T1, T2 e T3. Na primeira imagem, na T1, pode-se observar que na primeira fileira tem o copo de plástico, na segunda, o de papel e na terceira, o biodegradável. E isso seguiu nas outras. Logo abaixo também, nas 3 fotos abaixo, tem o copo maior com a água, onde na primeira fileira tem o copo com água somente, na segunda com os 25 ml de detergente mais a água e na terceira os 50 ml de detergente mais a água. E aí a gente colocou os copos menores dentro do maior e aí a gente observou durante esses 28 dias. A Jordana vai falar um pouco mais sobre, mais à frente, do resultado dessa nossa pesquisa e ela também falará do nosso outro objetivo. Como a Maria Eduarda disse anteriormente, nosso outro objetivo era ampliar a conscientização da comunidade acadêmica, e para isso fizemos panfletos e folders que foram colados no nosso instituto. Mas a ideia principal foi pensada para uma apresentação na CESTEC de 2023, que consistiu em conscientizar alunos de escolas municipais e estaduais. Para isso, a gente fez algumas dinâmicas, desde um jogo que nós criamos até outras alternativas para reutilizar os copos descartáveis. E aqui nesse slide a gente pode ver isso, algumas imagens da nossa apresentação na CESTEC de 2023. Aqui a gente tem os copos descartáveis sendo reutilizados de forma artística e também uma imagem dos alunos brincando com o nosso jogo. E do outro lado a gente tem os panfletos que nós colamos no nosso campus. Como resultado, os copos de papel foram os únicos que apresentaram perda de massa ao longo do experimento. Já os copos de plástico e os biodegradáveis, eles apresentaram ganho de massa.
Em relação à condutividade, os copos de papel e os copos biodegradáveis apresentaram maior condutividade em comparação aos copos de plástico. E a hipótese que a gente chegou foi que, por se tratar de materiais que possuem um menor tempo de decomposição, é provável que eles, em contato com a água, tenham iniciado a liberação de alguns compostos químicos que foram capazes de influenciar na condutividade. Já em relação ao pH, os copos de plástico e os copos de papel apresentaram um pH mais elevado. E os copos biodegradáveis mostraram valores mais ácidos nas diferentes qualidades de água. É provável que, no processo inicial de decomposição dos copos biodegradáveis, os compostos liberados pelos micro-organismos tenham aumentado a possibilidade de ligações químicas entre água e CO2, favorecendo a formação de compostos ácidos, contribuindo assim para abaixar o pH. E com certeza, com uma conscientização simples e clara, percebemos que houve mudanças de posturas em relação ao descarte correto dos materiais descartáveis por meio dos alunos do nosso campus. E nós temos a tabela do nosso experimento, que possui as informações da perda e do ganho de massa, da condutividade, do oxigênio dissolvido, do pH e da temperatura. Mas as informações mais importantes foram da condutividade e do pH, que eu expliquei anteriormente. Com isso, a gente chegou na conclusão que o copo de plástico ele não deveria ser recomendado pelo fato dele causar um impacto negativo no meio ambiente e pelo fato também da degradação do mesmo ser maior comparado aos outros. E também a gente conseguiu chegar na conclusão que o copo de papel faria uma grande diferença no ponto de vista da sustentabilidade e que seu uso poderia gerar uma diminuição eminente de impactos negativos. Confirmamos também que o copo biodegradável ele possui um ótimo potencial para usar no dia a dia, como o de papel, pois eles mostram uma resistência e durabilidade maior. E que fazer propostas de conscientização na comunidade acadêmica de uma forma mais lúdica é importante e uma estratégia ótima, pois amplia os saberes da comunidade, trazendo um olhar mais sustentável e mais sensível a esse tema. E essa foi nossa apresentação. Assim como a Duda, eu espero que todos vocês tenham tirado proveito dela. Muito obrigada!